Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Dando continuidade à nossa aula sobre as modificações fisiológicas relacionadas ao envelhecimento, nós vamos abordar nessa parte as modificações do sistema nervoso central. Reforçando de novo que nem todas as modificações serão lineares com o envelhecimento, né? À medida que a gente envelhece, que passa-se o tempo, essas modificações vão acontecendo em maior intensidade. E também é importante reforçar que elas não necessariamente vão incidir, vão repercutir em doenças, mas sim essas modificações podem, juntamente com o estilo de vida, com a genética, com as condições de saúde da pessoa, converter em determinadas doenças. Nessa parte da aula, nós vamos falar especificamente sobre as modificações no sistema nervoso central, essas modificações pertencentes ao sistema neurológico. Bom, como parte do nosso sistema nervoso central, a título de ilustração, o nosso cérebro é composto por aproximadamente 100 bilhões de neurônios e bilhões de células gliais. Isso faz com que nós tenhamos inúmeras, infinitas conexões e também uma infinidade de possibilidades de conexões. Porém, à medida que a gente envelhece, reduzir essa quantidade de bilhões de neurônios podem limitar um pouco essas conexões, mas não necessariamente converter em limitações, né, nas atividades de vida diária dessas pessoas, tá? Em geral, quando acontece as perdas, o que é esperado, né, nesse número de neurônios e dessas células gliais, em geral, elas vão acontecer com uma maior prevalência, né, com maior quantidade proporcional no córtex frontal. Então, em torno de 40% vai acontecer nessa região do córtex frontal. Só para vocês terem uma ideia, naturalmente nós, seres humanos, do momento que a gente nasce até o dia que a gente morre, nós perdemos cerca de 100 mil neurônios. 100 mil neurônios. Só que a partir dos 30 anos, essa perda tende a ficar um pouco mais acentuada. A partir dos 50 anos, nós tendemos a perder 2 bilhões de neurônios, o que significa em torno de 5 gramas, né, de redução do peso das células cerebrais. Isso pode não trazer muitas repercussões muito claras, muito evidentes, mas algumas falhas em que nós podemos reconhecer no nosso dia a dia podem ser provenientes dessa perda neuronal a partir dos 50 anos. Então, para vocês visualizarem no nosso sistema nervoso central, o peso, né, de um cérebro, né, das células gliais de pessoas com a idade e em homens e mulheres. A gente percebe que, em geral, as mulheres têm um peso dessas quantidades de células menor do que a dos homens. Entretanto, a perda acontece de forma similar nos dois grupos. O que vai acontecer é que a partir dos 50 anos essa perda se torna um pouco mais acentuada, né? Mas vai acontecer em ambos os grupos. E isso vai significar que, por exemplo, um homem de 90 anos tem um peso 10% menor na sua quantidade de células gliais, de neurônios, né, desses bilhões de neurônios, do que uma pessoa de 20 anos. Veja que esses 10% não podem justificar a ocorrência de doenças. As doenças vão aparecer, vão sinalizar quando a gente tem perdas muito superiores. Quando a gente já tem perda de 40%, 50%, 60% de toda a quantidade de neurônios, né? Então, se a gente comparar pessoas jovens, saudáveis, entre aspas aqui, né, e idosos também saudáveis, veja que o peso por si só, ele não representa muito do que a gente pode observar e encontrar à medida que a gente adoece, tá? Bom, dentro de um padrão de normalidade, dentro das modificações em que a gente vai perceber mais comuns relacionadas às perdas das funcionalidades desse sistema nervoso central,
é a perda da memória de trabalho. É a memória que a gente chama de relembrar as coisas do cotidiano, relembrar a forma com que a gente conduz a realização das nossas atividades. Então, aquela memória em que, em tese, deveria ser automática, ela não vai se tornando tão automática assim. Então, a gente pode inverter, por exemplo, a ordem com que a gente veste uma roupa, com que a gente abre uma porta, com que a gente desloca em um determinado ambiente. Mas isso não significa algum problema, né, alguma doença relacionada a essa memória. Nós podemos ter alguns lapsos de memória, a gente pode ter alguns equívocos. Isso é extremamente saudável, inclusive, para o nosso cérebro. Porém, é mais saudável ainda quando nós conseguimos corrigir a tempo esses lapsos, né? Então, isso sim demonstra que o cérebro ainda está funcional, bem saudável. Quando ele deixa de fazer as correções, né, em tempo, aí sim é que a gente começa a ficar preocupado em relação a algum problema que pode estar acontecendo, né? E aí eu estou falando realmente de doenças, o que não é esperado nessas circunstâncias. Então, para vocês terem uma ideia, em geral, nós perdemos algumas das funções do nosso sistema nervoso central, o que inclui a memória, em torno de 17%, a velocidade de processamento mental, 27%, depois o raciocínio lógico e a inteligência espacial. Então veja que isso a gente reduz de forma gradual e quando vai chegando ali 75, 80, 90 anos, isso vai ficando mais evidente, vai ficando mais acentuado. Então essas perdas não necessariamente vão repercutir em limitações no cotidiano das pessoas, entretanto, fica muito claro que essas pessoas podem precisar de ajuda ou essas pessoas podem ter que adotar determinadas estratégias para poder lidar com essas modificações, porque é esperado que isso vai acontecer, né? E aí, relembrando a nossa aula lá sobre as modificações fisiológicas com o passar do tempo, nós temos aquelas curvas, né, de acúmulo das nossas funções, das nossas capacidades. Quanto mais essa curva estiver elevada, menos repercussão a gente vai ter à medida que a gente vai perdendo essas funcionalidades das células, né, do nosso sistema biológico. Então, se a gente quiser realmente envelhecer bem, nós precisamos potencializar as nossas habilidades, capacidades, à medida que a gente está na fase de desenvolvimento dessas habilidades e capacidades. Embora nós tenhamos essas perdas, né, e de novo, elas não vão necessariamente repercutir em problemas, a gente também pode pensar que o nosso cérebro tem uma plasticidade extremamente importante e contínua. Então não é porque a pessoa envelheceu que uma tem mais uma capacidade de aprender, não é que ela envelheceu que ela não tem capacidade mais de memorizar, que ela não consegue mais fazer uma atividade que envolva um raciocínio rápido. E sim que o tempo para essas atividades é que ele vai ser um pouco mais lentificado, mas a pessoa ainda assim consegue aprender, por exemplo, uma segunda língua, consegue aprender a tocar um instrumento, consegue aprender uma habilidade motora, né, seja ela complexa ou mais simples. Então, isso tudo é por conta da neuroplasticidade que acontece no nosso cérebro. Então, com o envelhecimento, a gente tem a redução do peso e do volume cerebral, como a gente viu, principalmente no lobo frontal, mas isso acontece em todas as regiões, né? No lobo temporal, nos giros pré-centrais, no giro temporal e no córtex e no cérebro. Então, isso vai acontecer de forma global. Entretanto, a gente viu que dentro dessas regiões, né, a mais comum de haver essa perda é em torno de 40% na região frontal. Essa atrofia, essa redução do peso do cérebro leva ao que a gente chama de uma atrofia cortical. Então, essas perdas neuronais, elas levam a um chamado de atrofia cortical. E essa atrofia cortical ela é caracterizada por esses sinais aqui que podem ser muito evidentes em exames de imagem.
alargamento dos sulcos, o que nós podemos ver daqui para frente, circunvoluções mais finas, dilatação ventricular, tanto do terceiro quanto do quarto ventrículo, e uma perda neuronal difusa, variações, por exemplo, regionais. Além disso, infelizmente, nós temos uma ocorrência com o envelhecimento muito ligada à dificuldade de fazer uma limpeza de lixos, que a gente chama de lixos metabólicos neurológicos, né? E justamente por conta de uma limitação do nosso sistema linfágico, começa a haver um acúmulo de depósito, né, de lipofuscina e substância amiloide. Então, nós vamos ver aqui algumas imagens que mostram isso claramente. Então, essas seriam o acúmulo das substâncias que a gente acabou de falar, né? A substância amiloide, a lipofuscina. Então, a gente percebe que algumas regiões podem haver o acúmulo justamente porque esse nosso sistema linfágico, que seria o responsável por essa higienização de radicais livres, óxido nítrico, por exemplo, em que deveria ser eliminados das células, eles ficam ali se acumulando, formando essas substâncias. Infelizmente, o acúmulo dessas substâncias geram o desenvolvimento de placas neuríticas. E as placas neuríticas é que vão fazer os agregados das substâncias beta-amiloide, e formando então esses emaranhados neurofibrilares. É como se tivesse determinadas regiões formando uma placa realmente ali de acúmulo de substâncias tóxicas para esse cérebro, em que vai ficando cada vez mais difícil de se retirar. Então, essa formação de placas neuríticas, elas vão acontecendo de forma gradual, pode acontecer em todo o cérebro, e à medida que elas vão aumentando, infelizmente, elas vão prejudicando, limitando o funcionamento do sistema neurológico. E é por isso que a gente vai ter, então, boa parte das dificuldades de fazer determinadas atividades que envolvam dupla tarefa, ou raciocínio lógico, ou uma velocidade de processamento, né? Então, isso vai ficando mais evidente. Então, essas placas neuríticas vão se acumulando, o que pode levar, então, a esses prejuízos na funcionalidade dessas nossas células gliais e dos nossos neurônios, principalmente a plasticidade neuronal. Então, essa é uma típica placa senil, né, que a gente chama. Então, a gente tem aqui um emaranhado, e esse emaranhado com claramente a placa centralizada ali, e essa placa, então, vai dificultar a conexão entre os neurônios. Aqui, duas placas neuríticas, né, bem próximas umas das outras, o que é bastante comum. E, infelizmente, a gente vai observar um acúmulo dessas placas neuríticas em doenças demenciais, por exemplo, tá? Então, ou doenças com falta de vitaminas, principalmente a vitamina B12. Então, isso se torna bastante relevante no caso dessas doenças. Não que essas placas vão levar ao surgimento dessas doenças, mas sim que torna mais vulnerável. O outro sintoma que a gente vai ver em função dessa perda neuronal é o que a gente chama de leucaraiose, né? A leucaraiose, leuco significa branco, né? Araioses é a rarefação, então a gente vai tendo cada vez mais uma rarefação da área branca. O que é a área branca? É aquela área em que a gente tem maior densidade de neurônios, né? Desses bilhões de neurônios. Então, como a gente está perdendo essa densidade, então a gente começa a observar então uma rarefação. Então ele vai se tornando mais radiotransparente na imagem. Então veja nessa imagem que esse deveria ser a base de um cérebro, né, de um crânio aqui, em que onde está branco deveria ser muito mais branco. E a gente observa que está um pouco acinzentado, né? A gente consegue observar o terceiro e o quarto ventrículo ainda bem desenhados, preservados, porém, à medida que essa leucaraiose avança juntamente com a atrofia cortical, a gente pode perceber que esses ventrículos, eles quase que se aglutinam, né? Então, principalmente nas regiões periventricular, a gente começa a observar esse
essa substância mais cinzentada, né? Uma coloração mais cinzentada. E nesse nosso sistema nervoso central, a gente começa então a ver os sulcos um pouco mais finos, né? O que significa isso? Veja que as nossas células, né? As nossas áreas ali do cérebro, elas têm milhões e milhares de circunvoluções, né? Aumentando potencialmente o tamanho daquela área. Quando a gente envelhece, a gente percebe que essas circunvoluções elas vão ficando mais fininhas. Então, no lado direito da imagem, a gente vê um cérebro envelhecido. E se a gente perceber, nós temos uma área muito mais azul do que uma área ali rosinha, né, com bege. Isso porque começa a acumular o líquido sinovial para poder preencher esses espaços que estão sendo perdidos, o líquido sinovial. Ciclo céfalo-raquidiano, né, para aumentar para preencher essa área em que está tendo essa perda neuronal, tá? Então, perceba que, comparado do lado direito com o lado esquerdo, o tamanho da área ele é menor e as circunvoluções, que deveria ter uma espessura tal, ela também tem uma espessura um pouco menor. Então, essa é a imagem clássica, né, da leucariose combinada com a atrofia cortical, em que a gente percebe quase que uma aglutinação, né, uma junção do terceiro e quarto ventrículo, e o entorno desses ventrículos, a região fica muito mais densa, porque há como se fosse um enxugamento, né, desse cérebro, e as células vão se aproximando ali em torno dos ventrículos. E eu queria chamar a atenção de vocês também, olhando essa imagem, que o entorno da calota craniana, perceba que a gente tem muito mais espaço vazio, né? Comparado com um cérebro mais jovem, que a gente teria muito mais massa. Nesse caso aqui, a gente tem muito mais líquido cefalorraquidiano. Então, mostrando então claramente esse acúmulo, né? Essa redução relacionada à atrofia cortical. Aqui fica um pouco mais evidente, embora não tão claro quanto na outra imagem, essas circunvoluções mais finas, uma redução da densidade. Aqui a gente percebe que o terceiro e quarto ventrículo ainda está um pouco separado, mas estão quase se aglutinando, né? O entorno da calota craniana, a gente percebe essas circunvoluções bem marcadas. Então, quando o paciente vai fazer um exame, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância, e a gente olha essa imagem e a gente não se assusta, por exemplo, se essa pessoa tiver 70 anos, 80 anos, 90 anos. É claro que a gente gostaria de observar isso depois lá dos 100 anos, né? Mas isso pode acontecer em fases mais precoces. E isso não necessariamente vai ter uma repercussão clínica. Isso não significa que quanto pior essa imagem, pior, por exemplo, a memória, ou pior, se o paciente já tiver um diagnóstico de demência, pior é a demência dele. Não existe essa correlação. Entretanto, a gente observa sim, à medida que envelhece, uma redução dessa massa cortical. Bom, das alterações cognitivas relacionadas a esse nosso sistema nervoso central, a gente observa então algumas mais proeminentes, que ficam mais nitidamente reduzidas à medida que a gente envelhece, e essas modificações, por exemplo, nas bolinhas verdes, se vocês acompanharem, que é a velocidade de processamento, né, é a que mais sofre, seguida ali da orientação espacial, como a gente já tinha visto, mas também a habilidade verbal, da memória. A gente percebe que, de uma forma geral, todas elas há uma redução, né? Então, justificada possivelmente por uma redução dessa quantidade de bilhões de neurônios. Então, do nosso sistema nervoso central, é claro que a gente teria muito mais coisas para falar, mas essas são as alterações que a gente observa de forma fisiológica e que não vai repercutir necessariamente em doenças.